Olá, meu irmão, minha irmã, que a paz esteja com você. Estamos aqui para dar continuidade ao nosso curso sobre História da Igreja. E na nossa última aula, na quinta aula, nós falamos um pouquinho sobre os apóstolos Pedro e Paulo. Os apóstolos Pedro e Paulo, as duas colunas da igreja, né? As duas colunas que sustentam o início da vida apostólica da igreja. E hoje nós vamos falar sobre o trabalho missionário desse grande apóstolo, São Paulo. Nós vamos começar a partir daquilo que está narrado no capítulo 13 do livro dos Atos dos Apóstolos, que são as suas viagens missionárias e os desdobramentos que cada viagem, que cada visita, que cada encontro com as comunidades tiveram. Então comecemos lá em Antioquia, mais ou menos por volta do ano 43 ou 45 já da era cristã. Paulo e Barnabé estavam em Antioquia e foi de lá que eles partiram para a sua primeira viagem. Junto com eles foi também o jovem João Marcos, né, o evangelista Marcos. De Antioquia, Paulo, acompanhado de Barnabé e de João Marcos, parte para Chipre, para a ilha grega de Chipre. E lá ele evangeliza nas cidades de Salamina e Pafos. Nessa mesma cidade, Paulo e Barnabé convertem o procônsul romano. Isso está lá em Atos capítulo 13, versículo 6 em diante. Da ilha de Chipre, eles seguem então para Perge da Panfilha. E quando chegam em Perge, o jovem Marcos, né, o jovem João Marcos, percebe que não tem disposição, não está pronto para prosseguir na viagem. E resolve retornar para Jerusalém. Em Antioquia da Pisídia, Paulo e Barnabé convertem muitos judeus numa sinagoga. Entretanto, esta conversão de alguns judeus atrai sobre Paulo e Barnabé a inveja, a ira de muitos outros judeus da cidade. Judeus estes que não abriram o coração para o evangelho, não aceitaram o trabalho apostólico. Por conta disso, Paulo percebe aí a necessidade de levar o evangelho para além da fronteira do judaísmo, para além dos judeus. E é então que começa a evangelização, a cristianização dos pagãos. Isso porque os judeus, né, a maioria dos judeus, rejeitaram a continuidade do trabalho apostólico de Paulo e Barnabé. Vendo que a palavra de Deus se espalhava mesmo, inclusive entre os pagãos, os judeus expulsaram Paulo e Barnabé da cidade. Atos capítulo 13 também a gente encontra essa passagem. Na cidade seguinte, que é a cidade de Icônio, os missionários Paulo e Barnabé permanecem um longo tempo e também dividem a opinião dos judeus e pagãos da cidade. Alguns se maravilham com a boa nova, com o evangelho, aderem a essa nova religião, enquanto que uma outra parte permanece descontente, permanece revoltada e ameaça inclusive apedrejar Paulo e Barnabé. Então os dois acabam partindo da cidade e chegam então na cidade de Listra. Em Listra, tão logo chegaram na cidade, Paulo cura um coxo, um homem coxo de nascença. Isso faz com que a população daquela cidade passe a idolatrar Paulo e Barnabé. Começam a considerá-los como deuses. Então eles pregam, eles falam contra toda essa adulação, contra toda essa bajulação e conseguem lá, num certo momento, acalmar a população. Entretanto, alguns judeus vindos de Antioquia e de Icônio acabam fazendo a cabeça, vamos dizer assim, dos judeus da cidade de Listra. E alguns se colocam também contra Paulo e Barnabé, e aí Paulo acaba sendo apedrejado. No dia seguinte, muito machucado, muito ferido, Paulo e Barnabé partem para a cidade de Derbe. A cidade de Derbe, como a gente pode ver aqui no mapa, ela fica ali na região onde é a Turquia. E ali eles permanecem por algum tempo, fazem muitos discípulos e voltam a Antioquia. Isso está lá no capítulo 14, versículos 8 a 28, por volta do ano 48, então, depois de Cristo, Paulo encerra a sua primeira viagem retornando a Antioquia, onde ele vai contar tudo o que Deus fez por intermédio deles durante essa viagem. E logo após essa viagem, quando eles estavam em Antioquia, reunidos com a comunidade, relatando tudo o que Deus... É interessante aqui a gente prestar atenção nesse detalhe que está lá no livro dos Atos dos Apóstolos. Eles não falam daquilo que eles fizeram, mas daquilo que Deus
fez por meio deles. Deus age no mundo hoje através da igreja, né? Lá nesse momento da história, através de Paulo e Barnabé e de tantos outros apóstolos e discípulos que já estavam surgindo no seio da igreja. Enquanto eles estão relatando para a comunidade de Antioquia a sua experiência, chegam alguns homens da Judéia. E no meio da conversa, esses judeus que vieram lá de Jerusalém começam a defender a circuncisão como requisito para a salvação. Ou seja, os judeus já eram circuncidados, então eles podiam aceitar o cristianismo e estava tudo tranquilo. Mas os pagãos não eram circuncidados. Então, para esses judeus vindos de Jerusalém, os pagãos primeiro precisavam passar pelo rito da circuncisão, para depois então serem admitidos ao cristianismo. Lembrando aquilo que eu já falei em vídeos anteriores, os primeiros cristãos eles não se consideravam fora do judaísmo. Eles se consideravam os judeus que aceitaram Jesus Cristo como o Messias prometido. Acontece que Paulo e Barnabé fizeram a igreja de Antioquia conhecer, falaram para os cristãos de Antioquia sobre a conversão dos pagãos. Então, a igreja de Antioquia ela não teve problema em aceitar essa novidade, até porque a Antioquia era um local de peregrinação. Na cidade de Antioquia havia um entroncamento de culturas, porque era uma rota importante, ela estava dentro de uma rota importante do Império Romano. Então por ali passavam judeus, mas também passavam pagãos. Havia essa mistura de culturas. Então os cristãos de Antioquia, como já tinham essa cultura, essa convivência com outros povos, outras religiões, não tiveram dificuldade em aceitar os pagãos dentro do cristianismo. Mas a igreja de Jerusalém, por outro lado, não aceitou. Em Jerusalém, a coisa era muito mais rigorosa, né, porque a lei de Moisés era também lei de Estado. Então essa questão foi levada até a igreja de Jerusalém para ser debatida pelos apóstolos e pelos anciãos. Paulo e Barnabé defendiam, até pela experiência que haviam feito entre os pagãos, que eles estavam dispensados das obrigações judaicas, já que estavam aceitando o evangelho e não a lei. Mas os outros apóstolos, principalmente Tiago, o menor, extremamente nacionalista, ele entendia que não havia como se tornar cristão aquele que não abraçasse antes a lei, né, passando pela circuncisão, que era uma espécie de batismo. Pedro, fazendo uso da sua primazia, então, defende que não é necessário a circuncisão para se obter a salvação. É redigida então uma carta conciliar, está lá no capítulo 15, versículos 23 a 29 dos Atos dos Apóstolos. Essa carta foi levada por Paulo e Barnabé até a igreja de Antioquia, né, lá onde havia se originado a questão. E junto com Paulo e Barnabé partem também Judas e Silas, que são outros dois cristãos que vão acompanhar Paulo e Barnabé na próxima viagem. E o início dessa segunda viagem já foi marcado por um conflito de lideranças. Essa coisa de conflito de lideranças não acontece só hoje nas nossas comunidades. Desde lá do início já acontecia. Capítulo 15 do livro dos Atos dos Apóstolos, Paulo parte, né, dessa vez acompanhado por Silas, que não quis retornar para Jerusalém com Judas. Mas acontece que nesse momento Marcos, aquele Marcos da primeira viagem também quer ir, diz que quer ir também. E Paulo não aceita. Se ele na primeira viagem ele voltou da metade do caminho, por que a gente vai levar ele agora? Então houve um certo desentendimento, Marcos acabou ficando. E a sua primeira parada é em Listra, onde Paulo conhece o jovem discípulo Timóteo. E Timóteo, por causa do bom testemunho da comunidade, ele acaba acompanhando Paulo e Silas na viagem. Ainda em Listra, Paulo expõe à igreja as decisões do concílio de Jerusalém. Aquele concílio que determinou que os pagãos podiam ser aceitos no cristianismo sem precisarem passar pelo rito da circuncisão. Depois de Listra, a próxima parada é em Troade, porque pelo caminho eles não sentiram necessidade, não se sentiram inspirados em parar em nenhuma outra cidade. E é em Troade que Paulo tem um sonho que faz com que ele vá até a Macedônia. Foi exatamente em Troade que se uniu ao grupo de Paulo, Silas e Timóteo o grego Lucas, que depois viria a se tornar o evangelista, autor do Evangelho e do próprio Atos dos Apóstolos. Então Lucas, em Troade, se junta ao grupo, se junta a Paulo e a Silas e a Timóteo e acompanha também esse grupo até o final dessa viagem.
Entrando na Macedônia, então, passaram por Neápolis e seguiram até Filipos. E em Filipos eles conhecem Lídia. Lídia recebe o batismo junto com toda a sua família, e desde aquele momento essa figura, Lídia, essa mulher, tornou-se uma peça muito importante na igreja dos filipenses, na igreja de Filipos. Em Filipos teve lugar um outro fato interessante, está lá no versículo 16. Uma jovem que fazia adivinhações movidas por um mau espírito, ela passou a seguir Paulo, gritando que Paulo e seus amigos eram mensageiros de Deus e mensageiros da salvação. Então, alguns dias depois, como ela não parava de seguir o grupo, Paulo advertiu aquele espírito que a acompanhava e o espírito a deixou. Dessa forma, a moça parou de fazer adivinhações. Acontece que havia alguns homens da cidade que ganhavam dinheiro com as adivinhações que essa moça fazia. E quando ela parou de fazer essas adivinhações, eles perderam a sua fonte de renda. Então, eles se revoltaram contra Paulo e o seu grupo e providenciaram para que Paulo fosse preso, sob a acusação de que Paulo estaria provocando desordens na cidade. Então, depois de serem açoitados, foram colocados numa cela. Só que um acontecimento milagroso, versículos 25 a 34, vocês podem ler lá, levou o carcereiro e toda a sua família a se converter. Então, no dia seguinte veio uma ordem para libertá-lo. Mas Paulo recorreu à sua condição de cidadão romano para fazer ver àqueles que o prenderam o erro em que eles haviam incorrido. Não era tão simples assim prender um cidadão romano dentro do império. Tinha que ter um motivo muito grande, tanto que a gente vai perceber como Paulo demorou para ser julgado depois que os judeus o prenderam. Mas isso é mais para o final, lá na última viagem. De Filipos, então, Paulo e Silas viajaram para Tessalônica, onde passaram a evangelizar nas sinagogas aos sábados. Mas a inveja de alguns judeus, mais uma vez, os fez sair da cidade, tiveram que armar lá um artifício para poder fugir da cidade. Aqueles que haviam se convertido ajudaram Paulo e Silas a partir para Bereia. Em Bereia eles encontraram judeus de coração mais aberto para o evangelho. Entretanto, os judeus da Tessalônica ficaram sabendo e enviaram pessoas para agitar o povo contra a igreja, contra os cristãos. Paulo foi então conduzido a Atenas, enquanto Silas e Timóteo permaneceram na cidade de Bereia, como vocês podem ver aqui no mapa. Em Atenas, enquanto ele aguardava a chegada dos companheiros, Paulo discutia com os judeus e gregos e anunciava o Deus único. Isso fez com que alguns atenienses o levassem até o Areópago, que era onde se reuniam os anciãos da cidade para discutir política e filosofia. Aí ele aproveitou de uma situação para fazer com que os gregos acreditassem no Deus de Jesus Cristo. Infelizmente, em Atenas, poucos abraçaram a fé. Inclusive um areopagita, mas a maioria não aceitou a fé. Dali Paulo foi então a Corinto, onde conheceu Áquila e Priscila, e ficou morando com eles algum tempo. Silas e Timóteo juntaram-se a ele e durante 1 ano e meio evangelizaram em Corinto, incentivados por Paulo, que numa certa noite teve uma visão de Jesus que o animava a continuar ali naquela cidade. Lá também alguns judeus se insurgiram contra eles e os levaram até o procônsul. Só que o procônsul não deu importância às acusações e os deixou livres. Dali então eles partiram para Éfeso, onde Paulo foi convidado a permanecer por mais tempo, mas declinou do convite com a promessa de retornar em breve. Desembarcou em Cesareia e depois desceu para Antioquia, concluindo assim a sua segunda viagem missionária. No próximo vídeo, então, nós vamos conhecer mais alguns detalhes da terceira e da última viagem missionária de Paulo, da sua prisão, e o que aconteceu até o momento do seu martírio, que se deu lá por volta do ano 67. Por enquanto ficamos por aqui. Um abraço e fique com Deus.